Depois de ter sido a verdadeira identidade da Stussy, a autoridade máxima do mundo de One Piece começa a fazer seu primeiro movimento contra os Chapéus de Palha. O primeiro, dos 5 anciões tem seu nome anunciado. Isso pode provavelmente mostrar que esses 5 anciões têm alguma coisa em relação às armas ancestrais. Quer saber o desfecho deste capítulo? Então se liga no vídeo que vamos te contar em detalhes. Mas antes disso, inscreva-se e deixe o like. Bom, começando pela capa, uma das coisas mais interessantes nessas histórias é que algumas coisas são meio que interligadas diretamente com alguns acontecimentos atuais nos capítulos. E vemos o Vegapunk ganhando o prêmio Ibel, exato, é Ibel mesmo, por ter desenvolvido um aparelho que entrega flores para os inimigos, parando a guerra desses 2 inimigos que estavam guerreando por algum motivo. E uma das coisas mais interessantes é que o nome desse aparelho se chama GP Flower, e esse GP pode significar Gunpowder, e se traduzir, fica pólvora. Já no início do capítulo, depois de ter visto o Kaku sendo abatido, Luxie vai para cima da Stussy. Só que ela consegue desviar com uma técnica similar à técnica que a CP0 usava para moldar seus corpos igual papel, mas nesse caso a Stussy conseguiu deixar um vulto para trás desviando do Shigan. E na sequência, vemos que a Stussy consegue facilmente se esgueirar para trás do Luxie e encostar a ponta do seu batom que é feito de Kairoseki. Assim abatendo Luxie com uma mordida sem que ele tenha chances de revidar. Sim, ele foi pego de surpresa. Stussy até disse que eles são extremamente fortes e que não queria prolongar ou ter que lutar contra eles. Já na próxima página, vemos que Stussy disse que não pode dar ordens aos serafins, até porque ela tem o mesmo nível de comando que a CP0 e não pode sobrescrever as ordens, o que pareceu ser meio estranho, até porque em meio a uma batalha se eles precisassem se retirarem, a ordem de quem tem o chip de comando iria funcionar. Caso o outro membro da CP tivesse que ordenar, como isso funcionaria? Essa é a questão, mas isso foi meio que uma justificativa para o encontro de Zoro e o Serafim do Miel e Sanji contra o Serafim do Jinbei. Na luta do Zoro vemos alguns clash de espadas, nada mais que isso, vemos que o Zoro foi mandado um pouco mais para trás, sendo que ele estava em pleno ar. Isso pode fazer algum sentido, já que Zoro estava em pleno ar, ele não teria tanta estabilidade quanto o Serafim do Miel, que estava no chão. E já no embate do Sanji, que foi defender o Vegapunk Edson do laser do Serafim do Jinbei. O curioso é que o Sanji consegue ser ainda mais rápido que o laser que o mini Jinbei usa. Uma das explicações é que o Sanji possa ter conseguido sentir o ataque, mas aqui entra na parte de prever o futuro alguns segundos à frente com o Haki, mas prefiro pensar que ele de alguma forma conseguiu antecipar a chegada do ataque do Serafim, mas sabemos que a velocidade da luz em One Piece não é tão rápida assim. Enfim, seguindo os acontecimentos, Edson consegue dar a ordem para que os serafins cessem a batalha e tudo, entre aspas, se apaziguou temporariamente. Depois vemos que Luffy procura o Vegapunk que está desaparecido junto com a Bonnie, mas sabemos que ambos estão na sala onde estão as memórias do Kuma. Ainda não nos foi revelado se de fato a Bonnie irá ou não consumir essas memórias do Kuma, e isso gera algumas perguntas e uma delas é se de fato, Bonnie vai absorver as memórias do seu pai? Ou se vai acontecer algo mais complexo que irá fazer ela se machucar, ou provavelmente fará Kuma não existir mais. Mudando de cenário, vamos para a Ilha Sinks, onde tivemos uma página inteira só de ameaças e covardia por parte da Marinha, mas enfim, isso pode ser por parte de alguns membros, eles até chegam a dizer que como aquela ilha não tem nenhum vínculo com a Marinha, eles não poderiam simplesmente fazer nada, pois as leis não iriam defendê-los de forma alguma. Por mais improvável que seja, vemos Edward e Evil salvar a vila. Mas uma das coisas mais estranhas é o fato de que antes da invasão da Ilha Sinks onde os marinheiros tentam pegar o tesouro do Barba Branca, o Shichibukai Evil, houve algumas tentativas falhas de tentar capturá-lo. Depois disso, quem aparece é a Miss Bakin, mostrando ainda mais a gravidade dos problemas. Até neste ponto foi revelado quem de fato é a Miss Bakin, onde ela é uma autoproclamada cientista e uma aproveitadora dos MADs. O mais curioso é que tanto ela como seu filho Evil são todos autoproclamados. Mas um fato que não podemos deixar passar despercebido é que ela disse algo bem mais complexo que podemos imaginar. Ela poderia simplesmente provar que Evil de fato é filho legítimo de Barba Branca e quem poderia provar isso era o Vegapunk. Já que Marco ainda duvidava da veracidade do que a Miss Bakin havia dito. Um ponto bem relevante é que foi dito que enviaram alguém mais poderoso para, de fato, capturar o Evil, que foi o Almirante Aramaki. Neste ponto pensamos que devido ao pouco tempo de tela que o Evil tinha, ele poderia ser um dos últimos do Shichibukai a serem capturado, mas de alguma forma, a Marinha mandou alguém forte o suficiente para capturá-lo. E já na última página, temos algo interessante. No navio do Kizaru, estava a autoridade máxima do mundo de One Piece, Sanjay Garcia Saturno. Primeiro de tudo, galera, temos muitas coisas para tentar entender o que está acontecendo aqui.
o porquê desse Gorosei em específico ir de encontro com os chapéus de palha. Segundo, o motivo do nome dele. Terceiro, o pesar que eles sentem ao executar qualquer coisa para manter o equilíbrio desse mundo. E principalmente tentar entender o porquê desse Gorosei está se movendo, mesmo ele sendo a autoridade máxima desse mundo, isso abaixo do monarca supremo Insama. Vamos separar tudo por partes. Sabemos que as armas ancestrais são nomeadas a partir de deuses, que nesse caso, o nome dos Gorosei poderia remeter a essas armas ancestrais, já que eles são Tenryubitos, deuses no mundo de One Piece. Partindo dessa ideia pressuposta, podemos deduzir que essas armas que carregam o nome de deuses poderia ser em essência algo criado para irem de encontro contra esses 5 anciões. Mas algo que pode descartar essa hipótese é o fato de que muito provavelmente essas armas estão ligadas ao Reino Antigo. E ainda temos o porquê esse Gorosei está indo sozinho, onde estão os outros 4 Gorosei. Não sabemos o motivo exato, mas podemos especular algumas coisas, tais como, ele poderia estar indo para executar outra tarefa, ou simplesmente indo por capricho próprio que os outros Gorosei não saibam, mas ele havia dito que já se encontrou uma vez com o Vegapunk. E a nomeação dos 5 Gorosei, agora sabemos o porquê eles são chamados de 5 estrelas anciãs, devido aos seus nomes estarem ligados a planetas, já que estrelas podem remeter a planetas. Mas algo que podemos de fato ter certeza é, se relembrarmos o que o Vegapunk havia dito sobre o Serafim, é que no chip de comando está listado Marinha CP, Vegapunk e Gorosei. Então ele muito provavelmente está indo para lá não para lutar, mas sim para provavelmente ordenar o Serafim. E nesse cenário temos definitivamente o Serafim sobre o comando da Marinha. Agora, o ponto mais importante a ser discutido é o nome do Gorosei, que tem o São, o que prova que ele é de fato um Gorosei. O ponto mais importante é o fato do nome dele ter a ver com planetas. Então temos mais uma figura que tem nome de planeta. Como temos mais 4 Gorosei, então cada um deles terá um nome relacionado a uma planeta. E não sabemos de fato se esse novo oponente vai de fato ser uma grave ameaça aos chapéus de palha, mas sabemos que em One Piece, tudo o que parece ser, na verdade não parece. Bom, resumindo, esse Gorosei poderá representar uma ameaça real para os chapéus de palha, mas em contraponto podemos dizer que um dos fatores que culminam para isso é sua idade. Mas isso não impediria desse Gorosei ser um dos mais poderosos dentro do universo de One Piece. Mas podemos apenas especular, não temos certeza de que ele vai de fato lutar, mas podemos pressupor que ele irá reivindicar as ordens dos Serafins e isso resultará em uma batalha enorme no fim do arco de Egghead. Há muito tempo, apenas uma vez. Lamento muito mesmo, como as coisas acabaram desse jeito. Com isso finalizamos o capítulo 1073, e vocês gostaram do capítulo? Comentem as suas opiniões sobre o capítulo, não se esqueçam de deixar o seu gostei, e é isso, fico por aqui e até a próxima. Tchau!